Olá pessoal, então vamos aqui à nossa aula de banco de dados e neste capítulo veremos sobre o MER, modelo entidade relacionamento. Bom, o objetivo geral desse capítulo, é apresentar a modelagem padrão para desenhar banco de dados relacionais. Os objetivos específicos deste capítulo são conceitos fundamentais sobre o MER e sua importância, os componentes do MER, por exemplo, entidades, relacionamentos, atributos, bem como suas características e tipos. Veremos também sobre a cardinalidade, na modelagem de banco de dados. Veremos ainda a generalização e especialização de entidades, a dependência existencial e entidade fraca, e algumas dicas de como construir um MER, um modelo. Ok, então esse é o nosso roteiro. Iremos iniciar com a contextualização do assunto, depois iremos abordar o MER, com entidades, relacionamento e atributos, os tipos de atributos, depois iremos abordar cardinalidade, generalização e especialização, dependência existencial e entidade fraca, e dicas de como construir o MER. Por último, veremos alguns exemplos de ferramentas de modelagem e as referências bibliográficas. Bom, então como o capítulo é um pouco extenso, eu vou dividi-lo em várias videoaulas, tá? Em várias videoaulas. Para não cansar muito, vocês já aprendendo e revendo um vídeo, e isso vai auxiliar, na resolução dos exercícios de vocês. Lembrando também que este capítulo nós vimos em sala de aula, presencialmente, mas tinham poucos alunos no dia, então resolvi gravá-lo para melhor ajudar vocês aí na resolução dos exercícios. Ok, então a ideia de projeto. Gente, ó, assim como nas áreas de engenharia, nas áreas de mecânica e outras áreas, na área de engenharia de software, na área de computação, também trabalhamos com projetos. Então, um projeto ele determina, por exemplo, o cronograma de execução, daquele produto, certo? O resultado do projeto é um produto. Pode ser tanto um produto físico como um produto lógico, que é o nosso caso aqui, que é o software, Então é importante, o projeto para podermos calcular melhor, quanto vai ser gasto, quanto tempo, quantas pessoas, qual o tamanho, qual a dimensão do trabalho e assim por diante. O detalhamento das funções, então tudo isso devem ser constados, em todo o projeto. Bom, é importante, isso tudo é importante para o controle, da execução do software, que estamos desenvolvendo. No nosso caso aqui bem específico, é importante para a questão do banco de dados, do banco de dados. Então, compreendemos melhor o banco de dados que queremos implementar, queremos criar. No nosso caso aqui específico, o banco de dados que queremos utilizar é o MER, o modelo, o banco de dados que iremos utilizar o banco de dados, são os bancos de dados relacionais, tá? E utilizaremos o modelo MER, Então, esses bancos de dados são bancos de dados baseados em tabelas, estruturam os dados em forma de tabelas e são os bancos de dados mais utilizados ainda no mercado de trabalho, tá? Os modelos, no nosso caso aqui específico, veremos o modelo MER, que é o modelo entidade relacionamento, ok?
Bom, então, depois de contextualizá-lo, vamos agora falar propriamente do MER, que é a referência aqui do nosso principal assunto do nosso capítulo. O MER é um modelo baseado na percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados entidades e nos relacionamentos entre esses objetos. Então, o MER consiste em apresentar um modelo que podemos representar algo do mundo real. Vamos dar um exemplo, ó, no mundo acadêmico, né? Se eu for modelar um modelo, um sistema, né, para satisfazer as necessidades do mundo acadêmico, então alguns objetos que certamente farão parte desse modelo são professores, alunos, disciplinas, cursos e aí por diante. Então, esses objetos, essas coisas, né, do mundo real serão representados, né, para o computador através de modelos, tá? E assim teremos uma melhor compreensão. E serão chamados, né, nesse modelo aqui, de entidades. Outra coisa importante é que esse modelo ele nos apresenta o relacionamento entre essas entidades, tá? Por exemplo, o aluno está matriculado, né, em disciplinas, cursa um determinado curso, né, está matriculado, né, num determinado curso. O professor leciona tais disciplinas. Então, nenhuma entidade ela existe isoladamente no banco de dados. E sim, elas possuem relacionamentos, muito embora que elas são também independentes, tá? Então, o objetivo principal aqui desse modelo é facilitar o projeto de banco de dados, né? Facilitar o projeto. Por quê, né? Porque esse modelo ele vai antever o banco de dados que nós queremos desenvolver. Então, imagine, por exemplo, você construindo um prédio, né? Uma casa, uma ponte. Então, você quer saber como vai ficar, né? Aquele produto depois de pronto. Então, você vai utilizar algumas ferramentas para isso, né? Por exemplo, no caso de construção civil, é muito utilizado uma ferramenta chamada de planta, né? Que mostra como será depois de feito, mostrando as medições, os detalhes, tá? Uma maquete também, né? Que é um desenho, pode ser até um desenho em 3D, né? Daquilo que vai ser feito. E no caso do software, a gente mostra o que? Os modelos de dados, especificamente aqui do banco de dados, tá? Bem, então isso vai facilitar também a especificação desse esquema, né, de negócio. Lembram lá do esquema, que nada mais é do que a estrutura lógica do banco de dados, né? Bom, então assim, quais são as etapas, né, do projeto de banco de dados? Primeiro é feita uma modelagem conceitual. Então, quando se fala em modelo, modelagem, são desenhos, né, de como serão. Então, primeiro é feita uma modelagem conceitual, no qual é feita uma descrição abstrata desses dados. Por exemplo, se fosse no mundo acadêmico, então, alunos, né? O que seriam os alunos, o que seriam os professores, tá? Então, isso vai gerar o quê? Um modelo, vai ser mapeado para um modelo entidade-relacionamento. E nós vamos ver já já como é que ficará. Ou seja, serão representados graficamente através de um modelo padrão. Esse modelo foi criado em 76 por Peter Chen. Então, vocês podem observar que não é um modelo novo, né, na área de computação, mas ainda persiste até hoje. E ele utiliza, né, elementos gráficos chamados de DER, né, que é o diagrama entidade-relacionamento, né, do modelo MER. Ele é bem popular, por quê? Porque ele é bem simples de entender, então não existe muita dificuldade para entendimento. Ele é bem expressivo também, que dá para você expressar bem o seu pensamento.
os dados que você quer representá-los. Facilita, né, o projeto de banco de dados, como nós vimos. Por quê? Porque ele especifica, né, detalha como será o esquema do banco de dados, ou seja, como será a estrutura lógica do banco de dados, né? Só para lembrar que nada mais é do que o conjunto de tabelas, né, que comporão o meu banco de dados, sem os dados propriamente ditos, tá? Bom, então os três componentes principais são entidades, relacionamento e atributos desse meu modelo. Veremos em detalhes cada um deles, tá? Mas antes veremos o seguinte, que sempre que tiver um retângulo nesse modelo, é porque está representando aí uma entidade, um conjunto de entidades, tá? Quando tivermos elipses, estão representando os atributos. Losangos, queremos representar os relacionamentos, né, entre as entidades, tá? E as linhas servem para ligar, né, os atributos às entidades e vice-versa, certo? Então, podemos observar aqui, ó, a representação gráfica, né, de todo o modelo, tá? As entidades, que são os retângulos, os relacionamentos, losango, e os círculos aqui com as linhas, né, para representar os atributos, tá? Bom, depois a gente vai ver especificamente esses tipos de atributos, né? Atributo simples, composto, certo? Tipo de entidade fraca, tá? Tipo de relacionamento identificador e assim por diante. Bem, e agora sim, a gente vai definir o que é realmente entidade. Nada mais é do que uma representação abstrata de um objeto do mundo real. Eu dei o exemplo lá do aluno, né, do professor, tá? Um outro exemplo que nos é apresentado aqui é a questão do fornecedor, né? Fornecedor é um conjunto de entidades. O exemplo aqui específico diz o seguinte, ó, o fornecedor Pedro com código F1. Isso quer dizer o quê? Que Pedro com código F1, né, é um objeto do mundo real, né? É algum fornecedor realmente que existe, né? E que ele está cadastrado aqui na entidade, né? A entidade fornecedor. Bom, aí vem a ideia de conjunto de entidades, que é um grupo de entidades que possui características semelhantes. Então, certamente tem vários fornecedores além do Pedro, né? Com códigos, né, semelhantes, mas diferentes de F1, tá? Bom, aí temos o que? Conjunto, entidade, fornecedor, né? Ou simplesmente fornecedor. Vamos ver aqui um exemplo, né? Representação desse modelo do fornecedor. Temos aqui fornecedor, né? Uma entidade, e o conjunto de atributos desta minha entidade. Código do fornecedor, nome, cidade e estado. Podemos observar que código do fornecedor está sublinhado aqui, ou seja, se destacando dos demais que não estão. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que este código fornecedor, ele identifica, dentre os vários fornecedores, aquele fornecedor específico. Por exemplo, o F1, né, é um código do fornecedor do Pedro. Então, os outros fornecedores, eles terão códigos diferentes, tá? Códigos diferentes. Ok? Bom, então, com isso eu encerro essa primeira parte aqui do vídeo para não ficar tão longo. E na próxima aula abordaremos sobre os atributos deste modelo. Até mais.